Olha, se tem uma coisa que eu queria que alguém tivesse me dito lá atrás, é que tudo na vida ia ser difícil. Ah, como eu queria ouvir isso. Mas acontece que o problema é que a gente cresce ouvindo outra história. Aquela ilusão bonita, né, de uma vida ideal, uma infância feliz, uma adolescência com aquelas descobertas maravilhosas, faculdade, o emprego dos sonhos, o casamento com aquela pessoa perfeita, filhos lindos, maravilhosos, obedientes, casa cheirosa, sempre arrumada, viagem, sucesso e aquela vida ali de propaganda de margarina, lembra? Aquele comercial de margarina como era, daquela família feliz e perfeita. Só que não é assim, nunca foi assim e nunca será assim. Inclusive, eu já dou essa real aí, nua e crua, para as minhas filhas já, desde agora, para que elas não cresçam nessa ilusão, né? E o pior é que a gente ainda se culpa por a gente estar fora desse roteiro perfeito, como se a vida real fosse errada e esse roteiro mágico é que fosse o certo. Imagina que coisa mais contraditória. Mas hoje eu quero te falar sobre esta real aí, sobre esta verdade nua e crua. Qual é? Que a vida é difícil e sempre vai ser. E isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa. Por quê? Porque quando você entende isso, você vai parar de fugir e aí você vai começar a agir. Então isso é uma coisa maravilhosa. A infância da maioria da gente sempre foi cheia de caos, pais perdidos, falta de afeto, traumas, carências. Meus pais, nossa senhora, eu acho que eu nunca, a não ser que da fase adulta para cá, de pouco tempo para cá, mas tirando isso, eu nunca ouvi meus pais me dizendo um eu te amo, nunca. Mas por quê? Porque eles foram criados dessa maneira, né? Eles também não ouviam dos pais deles, né? Então assim, isso era o melhor que eles podiam dar. A forma deles falarem eu te amo era provendo, né, a família, não deixando faltar nada, dando educação pra gente, tentando educar ali da maneira que eles sabiam como educar. Então, a nossa infância foi assim, pelo menos da maioria das pessoas. E aí, quando chega a adolescência, a confusão só piora, né? Aquele turbilhão de hormônios e tal, e a gente tenta aí se descobrir quem a gente realmente é, o que a gente está fazendo aqui nesse mundo, mas não sabe nem por onde começar. Aí vem a faculdade, né, que era privilégio de poucas pessoas, e mesmo quem faz e quem fez a faculdade se vê ali perdido também, da mesma forma, sem saber realmente se é aquilo que quer, se está no caminho certo, se aquilo que escolheu foi escolha própria ou foi escolha dos outros. Aí vem o mercado de trabalho, lotado, competitivo, injusto. Relacionamento tá longe de ser um conto de fadas, uma pessoa perfeita, um príncipe encantado, uma princesa. Então, ser adulto é lidar, gente, com boletos, com estresses, com escolhas difíceis, com cansaço. É a gente estar se perguntando o tempo todo, praticamente todos os dias, se a gente realmente está fazendo a coisa certa, se realmente a gente está no caminho certo. E aí vem uma outra ilusão, uma ilusão coletiva essa daí, né? Que é o quê? Esperar o momento certo. Ah, eu vou esperar ter dinheiro guardado, ter uma economia para sair desse emprego que eu não gosto. Eu vou esperar estar aqui mais preparada para poder empreender e me arriscar. Eu vou esperar meus filhos crescerem para começar a cuidar de mim. Nossa Senhora, esse é o pior. E esse momento perfeito simplesmente não existe. E quanto mais você espera, mais a vida passa. E passa rápido. O tempo está voando. Nossa Senhora, é uma coisa impressionante. Antigamente, quando eu era pequena, a gente entrava de férias da escola, demorava, eram umas férias imensas, longuíssimas, aí demorava para chegar às aulas novamente. Gente, hoje a segunda-feira começa, quando você piscou já é sexta-feira.
O tempo está voando e se você não agir, não tomar uma providência, a vida passa, que você já vai ter 70, 80 anos de idade. Você olhou para trás? Que foi que eu fiz? Que atitude que eu tive? O que que eu fiz para mudar? O que que eu fiz para melhorar a minha vida? Passou. A mudança, você tem que entender isso, que a mudança ela não vai chegar num tapete vermelho para você, não. Ela chega assim, ó, no suor, sabe, na batalha, na luta, assim, bagunçada, cheia de medo, cheia de incerteza, mas também com muita potência. Você quer mudar? Vai doer, vai cansar, vai parecer impossível, mas só acontece se você topar esse desconforto, se você enfrentar, sair da sua zona de conforto e enfrentar essa transformação que vai vir com dor, que vai vir com sofrimento, que vai vir com medo, que vai vir com incertezas e dúvidas. Senão não vai. Você vai continuar estagnado onde você está e não vai para frente, não vai melhorar. Então você está insatisfeito, mas tem medo de mudar? Bem-vindo ao clube de quem está vivo. Ficar no emprego que você odeia é difícil. Mudar de carreira é difícil. Empreender é difícil. Ficar parado também é difícil. Então você vai escolher qual difícil você prefere. Então, por exemplo, ficar sentado ali no sofá, né, vendo uma série, vendo um filme, parece fácil, mas por enquanto. E viver anos e anos assim. A cabeça ela vira uma panela de pressão, é ansiedade, é culpa, é angústia. Mas por outro lado, sair do sofá, estudar, empreender, buscar alguma coisa nova, é um esforço enorme, mas com o tempo você vai crescer, você vai evoluir, você vai ficar mais forte. Por exemplo, a academia. Só para variar um pouquinho, só um pouquinho, de novo o exemplo da academia. Por exemplo, a academia. No começo, quando você começa a academia, levantar 10 quilos parece impossível, né? Aí depois de um tempo, né? Aqueles 10 quilos é só um aquecimento para você. Os 10 quilos são os mesmos. Quem foi que ficou mais forte? Você ficou mais forte, né? Aí você já deve ter ouvido que estudar transforma vidas. Claro, transforma vidas. Mas só estudar não é suficiente. Eu conheço gente com 5 diplomas pendurados na parede e nenhuma prática. E aí sabe o que acontece? O mercado não contrata. Por quê? Porque não tem experiência. Então o segredo está no equilíbrio. Estuda, aplica, erra, tenta de novo, aprende, estuda, aplica e vai. E aí vem a história do celular, das redes sociais, né? Que você tem que abandonar um pouco. Não estou dizendo para você virar o monge do digital, não, sabe? Mas você tem que reconhecer que a gente perde tempo demais em rede social. Tempo que daria para a gente ler, para fazer um curso, para se organizar, para dormir melhor, para cuidar mais da gente. Mas não, a gente prefere aquele conforto ali raso, da dopamina infinita, até a gente se sentir uma fraude de novo. E aí se coloca para baixo, aí vem angústia, vem ansiedade, vem o turbilhão na cabeça. A vida ela ficou mais fácil, realmente, mas em alguns aspectos, como por exemplo a comida já pronta, delivery, série, entretenimento ali sem fim. Mas ficou mais difícil em outros aspectos, como atenção, foco, rotina, disciplina, constância, presença. A gente está entupido de estímulo e está vazio de sentido. E é por isso que coisas básicas como cuidar da casa, brincar com os filhos, dar atenção para os filhos, cozinhar, ou ler, estudar, parece um sacrifício, uma tormenta. Mas por que isso? Porque você está sobrecarregado, não é que você está preguiçoso. Você está sobrecarregado, estimulado demais, desconectado de si mesmo, e aí tudo parece muito mais difícil do que realmente é.
Mudar é difícil, sim, mas não mudar também é difícil. No começo, o difícil da mudança dói mais, mas aí com o tempo você cresce e se fortalece. Já o difícil de ficar onde você está parece muito tranquilo e confortável no início, mas ele vira um sofrimento crônico depois. É como dizem, né? Você se sacrificar agora, ter uma vida mais difícil agora, para ter uma vida mais fácil no futuro, para ter mais conforto no futuro. Ou você ter uma vida mais fácil agora, mais confortável, e ter uma vida mais difícil no futuro, né? Mais sacrificante no futuro. Então, isso é como uma doença, né? Crônica, silenciosa, que vai te corroendo por dentro e você nem percebe, até que um dia você olha para trás ou se olha no espelho e aí se pergunta assim: onde foi que eu me perdi? Quando? Então, você precisa sair do automático e parar para pensar qual a vida que você quer ter no futuro e começar a agir. A vida realmente é difícil e sempre vai ser, mas você pode se fortalecer, ficar mais forte, pode criar um músculo emocional mais forte, pode ficar bom nisso, é igual a musculação, de novo a musculação. O peso ele não vai mudar, quem vai mudar é você que vai aguentar com mais facilidade aquele peso. E quanto mais você treina, mais forte você vai ficar para lidar com tudo na vida, relacionamentos, filhos, trabalho, autoestima, dinheiro, propósito. Vai continuar difícil? Vai, mas vai ficar muito mais leve, porque você aprendeu a carregar. E você vai achar até mais fácil. Por quê? Quando a gente treina uma coisa que a gente não tem aptidão, não tem habilidade, chega num certo ponto que a gente acha até mais fácil fazer aquilo ali, porque a gente já está treinado, a gente já está fortalecido naquilo, entende? Então eu queria que você me contasse aqui nos comentários, qual é a sua maior dificuldade hoje? O que você está enfrentando de maior dificuldade agora? Como que você está lidando com essa dificuldade? Escreve aqui embaixo nos comentários, porque às vezes só da gente falar ou escrever ali, a gente já começa a entender esse processo melhor. E se esse vídeo, mais uma vez, te tocou, e eu espero do fundo do coração que tenha te ajudado de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Manda para aquela amiga ou para aquele amigo que está precisando dessa acordada. E mais uma vez eu quero te lembrar, a vida ela é difícil, mas você precisa entender que quanto mais você treina, quanto mais você se esforça, quanto mais você se fortalece, tomando as atitudes certas e partindo para a ação, mais fácil e mais leve a vida vai ficar, porque você vai estar treinado. Então tá, por hoje é só e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau.